Você já parou para pensar que tudo o que você tem ou não tem foi criado por você? Sim, até a conta bancária vazia foi atraída por você. E se continuar pensando como sempre pensou, continuará tendo os mesmos resultados. Talvez esteja um único pensamento da fortuna que sempre sonhou. A pergunta é, você está pronto para enxergar isso agora? Eu ganhava menos de 20 mil reais por ano e devia mais de 30 mil. Não tinha formação, nem plano e nem ideia de como sair daquela situação. Mas descobri que o problema não era o que eu fazia, era o que eu pensava. Era a forma como minha mente estava programada. As pessoas acham que dinheiro é recompensa por esforço físico. Se fosse, pedreiros seriam bilionários. Se bastasse trabalhar duro, os mais cansados seriam os mais ricos. Mas não é isso que acontece. O dinheiro é um reflexo da sua mente. Ele reflete a forma como você pensa, decide e sente em relação ao que acredita merecer. A sua conta bancária é reflexo do seu paradigma financeiro. Esse paradigma foi programado no seu subconsciente desde a infância. O que você ouvia em casa sobre dinheiro? Que rico não presta, que é suado, que quem enriquece fez algo errado. Isso ficou gravado e se tornou um bloqueio invisível. Você pode até dizer que quer ser rico, mas se lá no fundo acredita que dinheiro é pecado ou que não merece, seu subconsciente vai sabotar tudo que tentar construir. Vai esquecer compromissos, adiar projetos, gastar sem necessidade, se endividar ou aceitar migalhas, menos prosperar. Isso não tem nada a ver com inteligência, e sim com programação mental. Como um computador com vírus, o comando certo não funciona. Uma vez um rapaz me disse: Bob, eu sei o que fazer, já estudei, vi seus vídeos, mas não consigo mudar minha realidade. E eu disse: claro que não consegue. Está tentando mudar os resultados sem mudar a programação que gera esses resultados. É como tentar mudar o fruto sem trocar a semente. Eu estava quebrado, endividado, perdido, até que alguém me deu o livro Pense e Enriqueça. Ao abrir, li: comece a pensar em abundância. Uma mente disciplinada pode gerar renda substancial a partir de agora. Fiquei paralisado. Pensei, isso não pode ser verdade. Ou pode? E mesmo sem acreditar 100%, segui o conselho. Comecei a agir como quem já era próspero. Agia como se já estivesse vivendo aquela realidade. Isso mudou tudo. Ainda não tinha o dinheiro no bolso, mas ele já vinha na minha direção. Porque mudei a forma de pensar. Já se pegou dizendo, esse mês eu vou ganhar mais, e no fim estava no mesmo lugar ou pior. Isso é programação automática. E ela só muda quando você entende de verdade como sua mente funciona. Pare de olhar para o extrato e comece a olhar para o que acredita ser possível. O que acredita sobre você, sua capacidade, sobre o que merece, é isso que define o seu nível de prosperidade. O dinheiro que entra na sua vida é o reflexo exato da frequência que você mantém todos os dias, com seus pensamentos, sentimentos e ações. E você não precisa entender tudo agora, mas precisa dar um passo. O primeiro passo é simples, mas poderoso. Pegue um papel agora. Escreva qual foi o valor mais alto que você já recebeu em um ano. Agora olhe para esse número e se pergunte, por que esse número se tornou o limite? Quem te ensinou que esse era o teto? A maioria das pessoas nunca fez esse exercício, nunca parou para pensar por que ganham sempre a mesma coisa. Elas vivem no piloto automático. E a verdade é que enquanto você não assumir o controle da sua mente, vai continuar com os mesmos resultados. Talvez ganhe um pouco mais ou um pouco menos, mas sempre dentro do mesmo padrão, pois cerca de 95% dos pensamentos se repetem. Agora reflita, como esperar mudar sua vida se nem seus pensamentos mudam? A mente é o ponto de partida, é onde tudo começa a se transformar. Quando você muda sua mentalidade, muda seu comportamento. E quando muda seu comportamento, muda seus resultados, mas tudo começa no invisível.
Tudo começa com o que você acredita ser possível, então pare de lutar contra a realidade visível e comece a construir a realidade desejada dentro de si. Porque tudo começa com um pensamento, e a forma como você pensa sobre o dinheiro determina se ele entra ou se escapa da sua vida sem aviso. Agora me diga, você quer continuar tentando forçar o mundo a mudar ou quer mudar seu próprio mundo de dentro para fora, começando agora? Você já reparou como as pessoas ao seu redor vivem de forma parecida com você? Isso não é coincidência, existe um padrão invisível que molda todos nós. Esse padrão se chama ambiente, e embora pareça estranho, somos o reflexo direto das pessoas com quem mais convivemos, queira ou não. Se você parar para pensar, vai perceber que sua renda é parecida com a das 5 pessoas mais próximas. E o mesmo vale para seus hábitos e ambições. Eu vivi isso na pele. Estava cercado por pessoas incríveis, mas presas no mesmo ciclo limitado. E eu também estava, espelhando e me acomodando. Fazemos isso porque buscamos aceitação. Não queremos ser excluídos do grupo. E para sermos aceitos, começamos a pensar, agir e viver igual. Durante muito tempo, isso me pareceu confortável. Era seguro, mas também limitado, até que alguém olhou nos meus olhos e disse algo que me marcou. Bob, se você quer mudar de vida, precisa conviver com quem já vive a vida que você deseja. E aquilo me paralisou porque era a mais pura verdade. Mas eu não estava fazendo isso, então te pergunto, as pessoas que mais convivem com você vivem a vida que você quer ou a que quer evitar? Você já se sentiu culpado por sonhar alto perto de quem pensa pequeno? Já guardou seus planos com medo de serem ridicularizados ou ignorados? Já fingiu estar satisfeito só para não incomodar? Isso não é covardia. É o peso silencioso e invisível do ambiente moldando sua vida sem você perceber. Mas eu vou te contar algo que pode mudar completamente sua forma de ver isso. O ambiente não é fixo. Ele pode ser escolhido. Na época em que eu mais crescia, financeiramente e mentalmente, era quando me expunha a ambientes que me desafiavam. Pessoas que ganhavam mais do que eu, que sabiam mais do que eu, que pensavam maior do que eu. E sim, no começo era desconfortável. Dava medo, eu me sentia pequeno, inseguro, fora do lugar, mas era nesse desconforto que estava o meu crescimento. Muita gente diz que não tem com quem conviver, que todo mundo ao redor pensa igual, e eu entendo. Mas hoje você tem acesso a livros, vídeos, palestras, cursos. Tudo isso é ambiente. Você pode passar a maior parte do seu dia absorvendo a mentalidade de quem já chegou onde você quer chegar. Quer uma dica prática? Pegue seu celular, faça uma limpa, siga apenas pessoas que te elevam, te desafiam e te inspiram. Desative notificações de conteúdos que te puxam para baixo. Isso sozinho já começa a mudar sua vibração. Quando eu digo que o ambiente te puxa para um certo nível, eu não estou exagerando. Um estudo da Universidade de Yale provou isso. Ele mostrou que o comportamento financeiro de uma pessoa tende a se alinhar com seu grupo social, mesmo que isso vá contra sua lógica ou conhecimento. Se você convive com quem gasta mal, você gasta mal. Se convive com quem reclama da vida, você reclama. Se vive entre limitados, você se limita. Eu lembro de um período em que tudo parecia estagnado. Eu estudava, aplicava, mas os resultados batiam no mesmo teto. Foi só quando comecei a frequentar grupos com pessoas jogando em outro nível que minha vida virou. Financeiramente, emocionalmente e espiritualmente. Porque eu passei a ver que era possível, que não era fantasia. Aquilo que eu sonhava existia e existia de forma real, acessível e palpável. Você pode estar cercado por quem te ama, mas que carrega crenças que te bloqueiam. E tá tudo bem, você não precisa abandonar ninguém. Mas precisa sim ampliar seu círculo de influência e trazer vozes que ativem seu potencial e não que o adormeçam. Se você continuar convivendo só com quem vive, como você vive hoje,
vai continuar tendo exatamente a vida que tem hoje. E isso é difícil de aceitar. Mexe com vínculos, com conforto, com identidade, mas é quando você se conecta com o que deseja e não só com o que tem que a mudança começa. Quer crescer? Conviva com crescimento. Quer enriquecer? Conviva com quem entendeu como a riqueza funciona. Quer liberdade? Então pare de conviver com a prisão disfarçada de rotina. Você não precisa esperar o ambiente perfeito. Pode criá-lo dentro da sua mente. Porque a primeira mudança não acontece fora. Ela começa aqui dentro, sempre. A mente é como um código-fonte invisível. Ela comanda tudo o que você vive, sente e atrai. E quase ninguém te ensina isso. A maioria passa a vida tentando mudar consequências sem mexer na causa. Tentando ganhar mais, ser mais feliz, ter mais tempo. Mas continuam presas à mesma mentalidade, repetindo os mesmos padrões, dia após dia, como tentar mudar o destino de um avião mexendo só nos assentos. Não funciona. Se você quer mudar os resultados, precisa acessar o painel de controle, o paradigma. O paradigma é a programação mental que governa sua vida sem que você perceba, determinando suas decisões, ações e resultados. É como um sistema operacional rodando em segundo plano. E aqui está o mais importante. Você não escolheu esse sistema. Ele foi instalado em você desde os primeiros dias de vida, quando sua mente subconsciente estava totalmente aberta. Tudo que te cercava entrou direto. Conversas, crenças, medos, comportamentos e limitações foram absorvidos como verdades. Se te disseram que dinheiro é difícil, que sucesso é para poucos, isso virou parte do seu sistema, mesmo que hoje você deseje o contrário. A maioria tenta mudar de vida com força de vontade, mas ela não reescreve o código e perde para o subconsciente. Porque o subconsciente não obedece ao racional, ele segue o que está impregnado e cristalizado dentro de você. Durante anos eu ganhava dinheiro. Até cerca de R$800 mil, mas perdia tudo, como se um imã me puxasse de volta. Meu paradigma não era o de alguém rico. Eu sabia ganhar, mas não sabia manter. E meu código dizia, isso é demais para você. Foi só quando entendi que a mente subconsciente aceita tudo como verdade, até o que é imaginado, que comecei a mudar. Entendi que podia alimentar minha mente com uma nova identidade e repetir esse padrão até ele se tornar real dentro de mim. Aquele pensamento de eu não consigo não é seu, é do seu paradigma. O medo que te trava é seu código dizendo, não saia do script. Você não é preguiçoso nem azarado. Está apenas sendo controlado por um programa que não foi você quem escreveu, mas ele pode ser reescrito. A ciência já provou. O cérebro pode mudar conexões, padrões e aprender de novo. Isso se chama neuroplasticidade. Mas não acontece sozinho. Acontece com repetição, intenção e escolha consciente. Observe seus padrões e bloqueios recorrentes. Ali está a trilha do seu paradigma. Agora, escolha uma nova identidade. Não para fingir, mas para criar seu novo eu por dentro. Visualize todos os dias sua vida ideal em detalhes. O lugar onde acorda, a agenda que tem, o saldo que enxerga. Sinta tudo por dentro. Seu subconsciente não distingue o real do imaginado. Por isso, a visualização funciona. Você reescreve o código com repetição emocional e intenção consciente. Você não atrai o que quer, atrai o que vibra, o que acredita merecer. Se você acha isso bobo, olhe ao redor. Você vai ver pessoas incrivelmente capacitadas, inteligentes, esforçadas, que vivem presas e outras que parecem ter uma vida encantada, mesmo sem ter estudo ou mérito. A diferença está no paradigma, no que cada uma acredita, sente e repete todos os dias. Pessoas como Jim Carrey, por exemplo, usaram esse princípio. Ele escreveu um cheque de aproximadamente R$53 milhões para si mesmo anos antes de conseguir seu primeiro grande papel e carregava esse cheque na carteira como um lembrete de quem ele já era por dentro. E o que aconteceu?
Ele recebeu esse valor pelo filme Debbie and Lloyd, exatamente no prazo que havia imaginado. Isso é coincidência ou é reprogramação consciente? Você pode fazer o mesmo. Não importa onde você esteja agora, o seu ponto de partida não define onde você pode chegar. O que define é o código que você escolhe manter ou atualizar. Você é o programador da sua mente, o roteirista da sua história. Mas só se assumir esse papel, pois a maioria das pessoas passa a vida sendo passageira de um trem que nem lembram quando embarcaram. Mas você pode assumir o controle, e quando fizer isso, não há limites para o que pode acontecer, porque a mente não é uma prisão. Ela é a chave, e ela sempre esteve nas suas mãos. Em 1973, eu escrevi uma frase em um pedaço de papel. Vou construir uma empresa que vai operar em todo o mundo, mesmo sem ideia de como. Eu não tinha estrutura, contatos ou recursos, mas tinha uma coisa, a imagem clara na minha mente. Aquilo não era só uma frase, era uma decisão, uma programação, uma criação interna. Anos depois, recebo uma ligação da minha COO, a Mike, dizendo: Bob, acabamos de transmitir nosso evento para todos os países do mundo, 93 mil pessoas assistindo ao vivo. Naquele instante, me veio à cabeça aquela imagem que eu tinha desenhado anos atrás. Não como lembrança, mas como confirmação de que tudo começa primeiro dentro da mente. Você pode criar sua própria economia. E não, isso não é discurso motivacional. É um fato. A economia não é o governo, nem o mercado, nem o seu chefe. A economia é a forma como você gera, administra e multiplica valor. Com base na sua consciência, ela é o reflexo do seu estado interno. Vejo muita gente presa na ilusão de que a vida só muda quando as circunstâncias mudarem, mas a verdade é que sua realidade muda quando você muda sua vibração. Quando você para de esperar uma melhora fora e começa a criar uma nova frequência dentro, tudo muda. O erro comum é deixar os resultados atuais moldarem seus pensamentos. Mas isso é andar em círculos. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos criam ações, e as ações trazem os mesmos resultados, criando o mesmo ciclo. Uma pessoa consciente pensa a partir do resultado que quer, sente como se já fosse real e age em direção a ele, criando um novo ciclo que reforça esse novo resultado. Foi exatamente assim que criei minha empresa e mudei minha vida. Eu não esperei tudo estar perfeito. Eu escrevi no papel, mentalizei, me coloquei em movimento. E o universo respondeu, mas não foi sorte, foi decisão, foi disciplina. A maioria não consegue manter o foco tempo suficiente para ver a mágica acontecer. Começam animadas, mas depois de 3 dias se distraem, se perdem e voltam aos velhos hábitos. É por isso que eu sempre digo, sucesso exige uma mente treinada, e mente treinada não é teórica, é disciplinada. A Sandy Gallagher, minha sócia, me ensinou algo valioso sobre isso. Ela era advogada especialista em fusões bancárias e lidava com o equivalente a dezenas de milhões de reais todos os dias. Quando começou a frequentar meus seminários, ela percebeu que, apesar de entender de dinheiro tecnicamente, ainda faltava algo: entender o dinheiro energeticamente. E foi essa virada que fez com que ela deixasse o mundo corporativo tradicional e se juntasse a mim. E desde então, nossa empresa cresceu de forma que nem mesmo eu imaginava. Muitas vezes, não é que você não saiba o que fazer, é que você não acredita que pode ser para você, e essa descrença silenciosa é o que te mantém preso na escassez. É como uma âncora invisível. Você até rema, mas não sai do lugar. E quer ver um dado curioso. Um estudo publicado pela Universidade de Londres mostrou que pessoas que visualizam objetivos com clareza e os associam a emoções positivas têm 42% mais chances de alcançá-los. E sabe por quê? Porque o cérebro começa a trabalhar a favor, não contra. A mente para de resistir e começa a construir. Então eu te pergunto,
Você quer criar sua própria economia ou vai continuar esperando que alguém decida o seu salário por você? Comece pequeno, se precisar, mas comece. Escreva onde quer chegar, visualize isso todos os dias com riqueza de detalhes. Sinta a vibração da vida que você quer viver e depois haja como alguém que já vive essa realidade. Você não precisa ter o dinheiro ainda, precisa ter a mente certa, porque é ela que vai atrair os recursos, as pessoas, as oportunidades. Quando você entende isso, tudo muda. Você para de viver reagindo ao que acontece e começa a viver criando o que deseja. A diferença entre uma vida de luta e uma vida de abundância não está nas condições externas, mas no que você está disposto a acreditar, sentir e sustentar internamente. Você pode criar sua própria economia, porque a mente que sustenta a escassez é a mesma que pode sustentar prosperidade. Basta você decidir reescrever essa história, começando agora. Você não precisa de permissão para mudar sua vida, só precisa de decisão. Tudo o que você viu até aqui tem uma origem comum: sua mente. Ela é a chave que abre ou tranca todas as portas. E quando você entende como usá-la, você para de ser refém das circunstâncias e começa a escrever seus próprios resultados. Agora, se esse vídeo mexeu com você de alguma forma, então você está pronto para subir mais um degrau nessa jornada. O próximo vídeo que está aparecendo aí na tela vai aprofundar ainda mais esse conhecimento e te ajudar a evoluir mais 1%. 1% por dia. É assim que se constrói uma vida extraordinária. Obrigado por estar aqui comigo. Eu te espero no próximo vídeo. Vamos continuar juntos nesse caminho.